Marketing mundial assume o papel de protagonista nos grandes negócios. Entender quais são as principais ferramentas e como usá-las é a pergunta de milhões. Por isso, nesse episódio, nosso convidado é Adriano Mendes, coordenador de marketing da Celagro, e a gente vai apertar o moço. A gente quer saber os segredos da Celagro, Adriano. Vamos trocar uma ideia, que gostoso. Teu idealizador, mentor desse grande projeto com a gente hoje por aqui para conversar. Seja bem-vindo. O espaço é nosso. Obrigado, eu te sinto tão à vontade nesse ambiente aqui, porque, sem sombra de dúvida, foi um sonho, né? Todo esse projeto do Pode Aplicar, que eu lá atrás assim, desenvolvi junto com o Leandro, lógico, foi uma conversa que a gente teve junto, e esse podcast, ele foi assim, uma concretização do sonho que a gente já tinha buscado a criar ele já há algum tempo atrás. E, assim, graças a Deus, foi no ano de 2024 que a gente conseguiu colocar ele em prática, né? E a gente está aqui hoje num estúdio que é um itinerante, né? Um estúdio container, onde a gente preparou. A gente não tinha nem ideia de como que seria um estúdio dentro de um container. Então, fui buscar algumas referências, né? Para poder criar tudo isso aqui, esse ambiente. E assim, só tenho recebido elogios, né, a respeito desse estúdio, da qualidade, da questão de gravação, do áudio, da imagem que vocês que estão chegando para você aí, né, que a gente tem toda uma equipe trabalhando para que isso aconteça, né, não só a marca aqui apresentando, mas a gente tem uma equipe, né, e tem o Denner também que está aqui atrás, tem a Tawane que está nos auxiliando ali atrás também. Então, assim, todo esse trabalho foi desenvolvido, foi pensado com carinho, justamente para que nós pudéssemos comunicar, fazer uma comunicação do agro mais assertiva, né? A gente levar o agronegócio, né, para todos que queiram e desejam ouvir, né? Então a gente começou, a ideia principal no começo era de criar um canal para que nós pudéssemos falar apenas da tecnologia de aplicação, né? E a gente foi vendo, né, nos primeiros podcasts que a gente precisava ampliar isso aí cada vez mais. E foi onde a gente ampliou para todo o agronegócio. E hoje o Pode Aplicar é um canal que fala do agro, né? Do agro brasileiro. A gente já recebeu aqui pessoas de vários estados, já de várias regiões do Brasil, de São Paulo, né, de Minas, de várias regiões. E assim, a gente tem agregado valor aqui, a gente tem levado conversas, né? Porque são conversas, a gente tem levado diálogos, conteúdos de valores para muitas pessoas do agronegócio, né? E a gente só está compartilhando isso que a gente tem dentro da empresa. E claro, com nossos amigos, nossos parceiros que a gente trazem para cá somente pessoas que a gente confia, né? E a gente acredita naquilo que ela está falando. Grandes referências, Grandes né? referências. Sempre estão aqui com a gente pessoas que fazem a diferença, que buscam cada vez mais especialização, qualificação dentro do agronegócio. Mas, olha, tem sido um grande aprendizado para mim desde o início. Tenho o privilégio de dizer que faço parte desde as primeiras reuniões aí, buscando os moldes do Pode Aplicar e poder contribuir como comunicadora de um projeto tão expressivo e tão significativo para o setor, para mim, é um presente. Então, fica meu registro aqui. É verdade. E o agradecimento também de todas essas pessoas, porque, como você disse, eu sou uma pequena parcela aqui que, ao lado de grandes profissionais, transmite informação e conhecimento. Mas para a gente chegar aqui, muita coisa vai sendo construída no dia a dia. E uma das características do Pode Aplicar, essa questão dele ser itinerante, eu falo que é muito especial. Porque, de qualquer forma, a gente está itinerante, né, Adriano? É verdade. Porque ou vamos até onde está a informação, seja em campo, seja nas principais feiras do país, ou recebemos pessoas de diversos lugares do nosso Brasil para conversar. Então, a interação é um fato. Quando nós idealizamos, ou melhor, né, me sinto parte desse projeto, mas quando foi idealizado, começou exatamente com a perspectiva de, vamos falar sobre aplicação. Pode aplicar. Exato. E aí foi-se entendido que o pode aplicar é muito mais amplo.
muito mais amplos. A gente, como o próprio Leandro diz, né? Pode aplicar ideias, pode aplicar inovações, pode aplicar muitas coisas, né? Então, é uma referência, né? Hoje o Pode Aplicar é uma referência hoje no agro, né? Graças a Deus, cada vez mais tem crescido, né? As visualizações aí no YouTube, Spotify, tem crescido cada dia que passa. As pessoas têm buscado conhecimento aqui nessa plataforma, né? Nas plataformas, porque a gente agrega muito valor, né? A gente já recebeu relatos de pessoas lá de fora, de outras regiões, que já assistiram algum episódio do Pode Aplicar e falam assim, nossa, vocês têm um conteúdo muito bacana, né? Então a gente só está colaborando para que isso cresça cada vez mais. Por aqui a gente já chorou junto, a gente já riu junto, a gente já aprendeu muita coisa junto e vem muita coisa por aí. Aí assim, Céu Agro é conhecida no mercado como uma empresa agressiva na sua comunicação. A gente pode dizer de uma forma assim, com excelência, que pós a atuação da Céu e o entendimento da Céu Agro sobre a importância da comunicação, outras empresas, não só aqui do Mato Grosso, mas no Brasil todo, perceberam a importância dessa ferramenta. Como é que você acredita que esse trabalho impacta de fato a vida das pessoas e do setor de uma forma em geral? Muitas pessoas têm usado a Céu Agro, né, como uma referência, né, pela questão da participação que a Céu Agro tem feito nas mídias, nos offs, nos online. Então, tudo aquilo que a gente tem feito hoje tem ganhado uma proporção muito grande e as pessoas têm olhado isso como uma referência e têm falado assim, eu quero fazer algo semelhante que a Céu Agro está fazendo. Porque a gente está atuando hoje em várias áreas, né? Hoje a gente tem praticamente, pode dizer que 360, temos uma mídia 360, aonde você olha, aonde a pessoa está no lugar, de repente ela fala assim, estou aqui assistindo um vídeo com meu filho, aparece um comercial aqui da Céu Agro, aparece tô no Spotify, tô ouvindo alguma coisa, tem Céu Agro, tô aqui navegando no meu Instagram, tem Céu Agro, tô assistindo um programa rural, tem Céu Agro. Então, assim, tá na rádio, eu tô na rádio A, B, C, D, independente da rádio, tem Céu Agro. E isso só tá ampliando cada vez mais para as outras regiões também, né? E isso é muito importante porque a gente tem feito a gente tem acreditado, né? As pessoas têm, né? A gente estava brincando aqui no intervalo, né? Qual que é o segredo da Céu Agro, né? Qual que é o segredo disso que... Como é que vocês chegaram nesse entendimento, Exato. Né? E isso, na verdade... além de ser um trabalho bem feito, não é só fazer um trabalho bem feito, mas é testar. A gente, desde o começo, assim, o marketing da Céu Agro, em grande parte, né, tem uma responsabilidade muito grande também, desde o início do Leandro, que o Leandro deu todo o suporte para que tudo isso que acontece hoje o marketing da Céu Agro, eu posso afirmar, né? 50% é do Leandro, né? O Leandro, ele é visionário, né? Mas só que juntando as nossas forças, a gente conseguiu impulsionar. E desde o começo eu tive total liberdade. Ele me deu a liberdade para testar. Então eu falei assim, vamos testar? Vamos testar. Então a gente começou testando TV, rádio e fazia muitas coisas. Hoje a gente está indo para 2025, a gente tem agora projeto para novos projetos para a gente ampliar cada vez mais em outras áreas, né? A gente está criando aí um marketing mais digital, assim, mais forte agora no ano de 2025 e acredito que a gente vai crescer muito ainda. A gente só está no começo. E tem muita coisa para fazer e a gente foi testando. E a gente tá, agora em 2025, a gente vai testar mais uma ferramenta, né? Aí mora uma condição extremamente importante para a gente refletir. O agro precisa falar, o agro precisa se posicionar. Com a experiência de vocês até aqui, faz diferença se comunicar no agronegócio? Total. A gente se comunicar, a comunicação, na verdade, ela vai dizer aquilo que você faz, né? Então, o grande erro, talvez, do agronegócio é não falar aquilo que o agro faz.
Porque quando a gente não fala, alguém vai falar por nós, né? Então, se a gente deixar outra pessoa falar por nós, ela vai falar o que ela quiser da gente, né? Então, existe aquela máxima, o óbvio precisa ser dito, mas... e realmente precisa ser dito. É um clichê hoje, né? Falar isso, mas a gente precisa falar aquilo que a gente já está fazendo, aquilo que a gente faz, né? Quando eu me lembro, eu vou fazer agora no ano de 2025, faço 5 anos de casa aqui, né? Atuando aqui no marketing interno aqui da empresa. E assim, quando a gente chegou, eu não conhecia nada de adjuvante agrícola. Não conhecia nada. Eu não era do meio do agro, né? Eu não sabia de aplicação, não sabia de cultura, muito pouco, né? Porque a gente vive no estado agrícola, mas o que eu sabia de soja era... Eu acho que no final do ano tem soja e só, né? E depois vem milho. E era só isso que eu sabia. E eu não tinha esse entendimento, eu não conhecia das culturas. E assim, quando eu entrei, eu comecei a estudar, comecei a ver como que funcionava. Eu fui primeiro entender o que era adjuvante agrícola, né? O que fazia um adjuvante agrícola numa aplicação agrícola. Então eu fui começar a entender e depois entendi muita coisa, né? E eu falei assim, gente... E eu tava em um certo dia lá, a gente estava conversando, a gente estava em uma das reuniões e eu ouvi... né? Eu não me lembro agora se foi o Eloy falando, um dos nossos diretores, a respeito dos nossos produtos serem todos biodegradáveis. Eu falei assim, gente, como assim? Todos os produtos da Cell Agro é biodegradáveis? Sim, são. Mas isso é normal, véio. Todos os produtos são biodegradáveis. Não, peraí. A gente está falando hoje da questão de sustentabilidade. A gente precisa comunicar isso. A gente precisa falar que os nossos produtos são biodegradáveis, né? Que não agride o meio ambiente. E essa comunicação que a gente precisou elaborar, falar, transmitir até mesmo para nossos colaboradores, para que nós pudéssemos falar que o que a Cell Agro faz e produz é diferente do mercado, né? A gente produz, até um tempo atrás, eu também não sabia que os nossos produtos não possuem, né, carcinogênico, né? Que hoje é utilizado ainda em algumas indústrias, eles utilizam produtos carcinogênicos que em algum caso pode trazer uma possível câncer para a pessoa que manipula aquele produto. E os nossos produtos, eles são livres de carcinogênicos, né? Por causa da priorização da matéria-prima. Que isso foi lá do começo, que eles decidiram primar por matérias-primas que fossem, primeiro, biodegradáveis, que não fossem carcinogênicos, né? Que fossem livres de nonilfenol intoxilado, não sei se é, né? Depois o Marcelo vai ver esse vídeo aí, mas eu não sei se pronuncia assim, mas é um produto que é carcinogênico, que causa um risco para o câncer, né? E assim... a gente começou a comunicar isso, a gente começou a falar o que a gente fazia e o que a gente não fazia, o que o mercado fazia e a gente não fazia, mostrar o nosso diferencial. Quando a gente mostra o nosso diferencial, as pessoas começam a ver valor naquilo, né? Primeiro que a gente tem que, primeiro de tudo, a gente precisa mostrar o nosso propósito. Por que a gente faz o que faz? Por que a gente acorda todo dia para vir para a Cell Agro, né? Deixa a nossa família, né? Deixar a nossa casa lá, fazer o que aqui nessa empresa? Por que eu levanto todo dia de manhã e venho aqui para a Cell Agro? Fazer o que aqui? Será que é só para no final do mês ganhar o meu salário ali e ir embora, e depois no mês seguinte vir de novo e receber e ir embora? Não, a gente tem um propósito maior. A gente sonha em uma agricultura mais sustentável, a gente sonha com uma agricultura que seja, né, amiga do meio ambiente. Então, tudo isso foram anos de trabalhos da equipe de desenvolvimento, né, de pesquisa e desenvolvimento, para chegar nesse produto que a gente tem hoje, e a gente precisa comunicar esse produto que a gente tem hoje, né? Se foram anos de pesquisa para desenvolver um produto tão excelente hoje no mercado, que é os produtos da Cell Agro, a gente tem que mostrar que o que a gente utiliza aqui é matéria-prima de primeira, são produtos que não afetam o meio ambiente, que não tem risco algum de câncer, então assim, e colaboram
para uma agricultura mais sustentável, que são, em grande maioria, são compatíveis com o biológico, né? Eu gosto muito desse assunto de biológico, eu não sou nenhum, né? Eu não Mas estudo. Quem não conhecia, você virou expert. Exato. Então, assim, assim, pelo que eu ouvi falar de biológico, é muito interessante, porque hoje acredito que 20% talvez da produção mundial, não sei se é nacional ou mundial, é de biológico, e a gente está caminhando para uma agricultura cada vez mais sustentável. E significa que, ao passar do ano, isso aí vai aumentar. A gente acredita que daqui 10, 20 anos aí, a gente vai passar 50% dos produtos biológicos, né? Os químicos, eles vão deixar de ser tão importantes assim. E vai ter mais produtos biológicos no campo para ser aplicado. E se não tiver adjuvante que sejam compatíveis com o biológico, né? O biológico não vai ter um bom rendimento na hora da aplicação. Então, precisa desde já se preocupar com a questão do biológico, né? E com os adjuvantes que sejam compatíveis com o biológico, para que isso chegue no final, acaba tendo uma aplicação mais efetiva, né? Então, assim, tudo isso precisa ser comunicado. De que forma que a gente vai comunicar isso, né? A gente primeiro, o marketing precisa entender esse processo. Né? Eu comecei a entender esse processo, né? A entender como que funciona, de que forma que a gente vai falar agora, de que forma que a gente vai comunicar tudo isso que eu acabei de falar agora, né? A gente precisa comunicar isso para que as pessoas possam entender e ter a percepção que, utilizando os nossos produtos, eles vão ter uma lavoura mais sadia, eles vão ter colaboradores, né, sem riscos, né? E sem contar que a gente está caminhando para uma agricultura mais sustentável. Se essa é a visão que o agricultor tem para o futuro dele, para a família dele, ele vai preferir utilizar os produtos da Cell Agro. E dentro dessa lógica aí, só para fazer um fechamento, os bioinsumos já vêm vindo para 2025 mais presentes e mais expressivos, numa forma em geral, né? Então, é importante que o produtor se atente a isso, que as inovações no agronegócio não se tratam só de tecnologia, mas sim da qualidade que os produtos que você utiliza aí no dia a dia impactam o meio ambiente. Então, isso é fundamental. Agora, eu imagino que quem está lá nos assistindo nesse momento está quebrando a cabeça. Estou imaginando o cara assim, ó, com a cabeça fervendo, Adriano. Porque você deu alguns insights fabulosos sobre marketing no agronegócio. Vocês estão captando? Pegaram alguma coisa aí? E uma das perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer, independente de qualquer coisa, é: o que me leva para o meu negócio? Seja você o dono, ou o colaborador, ou o sócio, ou apenas o investidor. O que te move para ir para onde você está indo todos os dias? Essa é uma pergunta fundamental? É verdade, sim. Essa é a pergunta que nos move, como eu falei, né? Se a gente não souber por que a gente acorda todo dia para fazer o que a gente faz todo dia, né? A gente está fazendo por fazer, né? A gente está... Sem propósito. Já dizia aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, a gente está vivendo por viver, né? E a gente tem que ter um propósito, né? E como eu falei, né, primeiro a gente teve, em 2022, a gente passou pelo rebrand, onde a gente, eu tinha notado, né, foi uma conversa que eu tive com o Leandro, a gente tinha uma comunicação que não estava condizendo com aquilo que a gente estava representando, né, que era a questão da Cell, né? Hoje ainda a gente tem uma certa dificuldade, é praticamente um apelido. A Cell Agro virou o apelido da Cell Agro é Cell, né? Você já percebeu aqui que todo mundo praticamente fala: vou lá na Cell, tô aqui na Cell, assim na Cell, né? E antes era... Mas isso veio mudando, sabia? Isso. A gente está junto aí há um ano, e no início de 2024 eu acredito que a Cell era mais presente, e hoje ganhou nome e sobrenome, Cell Agro. Isso. A gente já vem notando uma presença. Resultado de um trabalho bem feito. Exato. Foi um trabalho que a gente fez, uma pesquisa, né? Eu primeiro notei essa questão da comunicação que a gente estava utilizando nos nossos logos, era Cell. E as pessoas conheciam a gente como Cell Agro, né?
E tudo que a gente ia fazer era Cell e ficava naquela dúvida. Cell e Cell Agro. Cell de quê? Para quem? Faz o quê? Isso. Precisa ter conexão com a área de atuação? Também. E as pessoas conheciam a gente como Cell Agro. Então, em certo momento, ou era Cell ou era Cell Agro. Falei assim, gente, vamos... Tá meio confusa essa comunicação. E a gente precisou adequar essa comunicação e a gente identificou isso. E a gente, na época, a Mariana, que é a esposa do Marcelo Químico aqui da empresa, a gente contratou ela para fazer uma consultoria para a gente ver se a gente mudava de nome ou a gente tirava a Cell. Olha aí. Porque a gente estava até cogitando Cell Química, né? A gente tinha essa possibilidade de mudar Cell para Cell Química ou tirar o Cell, né? Cell em inglês é venda, né? E aí a gente tinha a possibilidade de a gente mudar de nome ou a gente agregar o agro, né? Que já vinha sendo, já tinha em muitos materiais que a gente fazia, já tinha o agro no nome. E até o jingle também que a gente tinha feito já dizia Cell Agro, né? E a gente não... Que, aliás, esse jingle cola na cabeça da gente. A gente se pega cantando o jingle da Cell Agro. Com a Cell, né? Então, assim, a gente precisou adequar. E aí a gente fez essa consultoria com a Mariana e eu tive a honra e o privilégio também de poder desenvolver o logo, né? O logo da Cell Agro, que é esse aqui que tá na caneca aqui, né? Eu fiz a parte do logo, desenvolvi e ele tá todo... Essa logo é interessante. A leitura que vocês fizeram na criação, mas para mim é como se dois mundos se encontrassem. Exato, e o S ali no meio, né? A ideia é essa conexão? E aí tem, na verdade, tem vários significados, né? Acho que não sei se o Leandro, o Alexandre entende que uma delas é a gota, outra é a gota caindo, outra é a gota entrando, e o S no meio, e a esfera que representa o globo, que ela é mundial. Então, assim, tem muito significado, né? Mas, assim, quando eu criei, desde o começo, eu tinha uma ideia já de fazer um logo mais voltado para que tivesse uma identidade assim, bem forte. E eu sempre estudei e gostei da questão da proporção áurea, que é dentro da sequência de Fibonacci. Olha que aí. Que é a proporção do belo, né? Que Da Vinci já fazia isso em todas as obras dele, ele fazia todos os quadros, ele utilizava a proporção áurea. Né, muito nos seus legal quadros. Isso, fica a dica. Então eu falei assim, não, o próximo eu vou fazer esse logo e eu vou colocar ele encaixar, porque na verdade é encaixar, né? Você não faz da mão do nada ali, você cria, né? Então você encaixa os elementos dentro da proporção áurea, né? Então aí eu fui e desenvolvi esse logo dentro da proporção áurea, que é o considerado o belo. Quando algo está dentro da proporção áurea, ela é considerado belo, porque a proporção áurea ela é da natureza, né? Então tudo que a gente enxerga na natureza, feito por Deus, tem a proporção áurea, né? Fantástico. Então, assim, eu falei assim, porque quando você olha esse logo hoje, você fala assim, não, ele é agradável aos olhos. Ele é agradável, né? Então, tem isso nele, porque ele está dentro da proporção áurea, né? Muito bom. Dentro e da aí sequência foi de Fibonacci. definido pelo Cell Agro. Foi definido Cell Agro e a gente optou por essas cores também, né? Para já vinha com verde, a gente agregou o azul para trazer essa questão de confiança, né? De respeito, de autoridade. E a gente... E deu muito certo. E no ano de 2022 a gente fez o nosso rebrand, mudando então de Cell para Cell Agro. Hoje a gente é conhecido como Cell Agro, né? Tecnologia em aplicação. E a gente fez esse trabalho aí maravilhoso aí que tem rodado o Brasil todo. Muito bom. Bom, falando um pouquinho sobre a questão de marketing, eu vou te lançar uma pergunta, porque o rebranding que você comentou agora é uma das técnicas não, mas é uma das condições que as pessoas às vezes utilizam para oxigenar as marcas. Sim. Eu acredito que em 2025 a gente vai ter esse trabalho de forma muito natural, dentro do marketing, dentro da comunicação, mas muito mais entendendo como é o papel dessa empresa no mercado, de que forma que ele impacta a vida das pessoas. Você acredita que o rebranding
é necessário, que ele é importante? Em qual situação? Eu acredito que nessa situação que a Cell tinha antes, né? A Cell Agro tinha antes, né? Que era uma comunicação que não estava meio confusa, né? Eu acredito que quando a comunicação ela está confusa ou quando a empresa ela se posiciona de forma diferente, eu acredito que ela precisa de um rebrand, no caso, né? Então, um posicionamento diferente, né? Algo que ela vai, de repente, desbravar, algo novo, uma mudança muito forte, ela vem carregada de um rebrand aí, seguida de um rebrand, né? Então, acho muito importante nessa questão. Só cuidar para não fazer aqueles rebranding que acabam sendo grandes ciladas, como a gente viu agora em 2024, inclusive. Recente. A gente de algumas viu, marcas importantes. Acho que da Jaguar, né? Da Jaguar foi marcante, né? Foi. Que ficou confuso. Foi muito confuso. Você gostou? Uma empresa que vende carro, que tem um símbolo de um jaguar, que é o nome da empresa, é um jaguar, tira o felino, né? E assim... Colocou ali, introduziu elementos novos numa releitura, mas que talvez tenha descaracterizado a marca. Exato. Então, assim, isso é importante? A gente não sabe o objetivo, né? Com qual que é a mudança. Então, assim... Mudar por mudar, acho que não é o caso, né? Assim, a gente... como a gente não tá... como a gente não tem acesso ao marketing deles, a gente não sabe o que eles estão aprontando, se isso foi só uma jogada de marketing mesmo, assim, só para poder aparecer e lançar, porque de repente sempre tem isso, né? A questão do que é um evento que antecede o evento principal. Então eles sempre fazem um evento para chamar atenção, para depois eles fazerem um evento grandioso, né? A gente não sabe o objetivo, se realmente se eles vão fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas pode ser uma estratégia. Tomara que seja. Tomara. Porque até aqui não deu muito certo, mas tomara que seja. Tomara que venha alguma coisa interessante. E algumas grandes marcas têm utilizado também alguns recursos para chamar a atenção. Você acha que cabe isso no agro também? Porque o agro naturalmente já sofre com muitas informações que são multiplicadas de forma equivocada, distorcidas. Então, a gente sempre entende que cuidado com o marketing, cuidado com a comunicação, porque é naturalmente já sofrida, já apanha. E aí, qual é o teu olhar nesse aspecto? Olha, o marketing no agro, ele tem que ser realmente mais cauteloso, né? Eu acredito que hoje a gente não tem uma liberdade para poder criar tanto, porque realmente, igual você falou, é um mercado ainda, é um setor que sofre, né, muitas críticas e a gente precisa ser mais cauteloso nas nossas ações, né? Então, porque tem aquele porém também, se a gente fizer uma coisa muito extravagante, a gente pode até perder aquele cliente que é mais conservador, né? Então, e a gente não pode ser também tão retraído ao ponto de não poder se comunicar. Então, a gente precisa ter uma comunicação que seja eficiente, que seja inteligente em primeiro plano, do que chamar atenção por chamar atenção, né? Okay. Em primeiro lugar, eu acredito que um vídeo, uma publicidade, qualquer coisa que seja inteligente, ganha mais atenção do que uma que tenha só atenção, né? Uma que viralize por viralizar. Então, hoje eu acho que a internet está mais preocupado em viralizar os vídeos, viralizar um movimento, alguma coisa, para trazer visualização. E as visualizações não vendem, né? Então, assim, no final do dia, todo mundo quer vender, todo mundo quer... Né, o importante é vender. É vender no final das contas, porque no final das contas o que manda é os números, né? No final do dia, o que resume todo dia é os números, os resultados. Então, eu acho que é isso. E acho que isso vale para todos os setores, né? Todos os setores. É muito forte isso e não tem como ser diferente. Faz parte dessa grande engrenagem. Mas aí, qual é o segredo para encontrar esse caminho? Como eu falei antes, né? Eu falei antes que a gente testou bastante no começo, né? Para a gente poder entender também o que a gente ia fazer, né? Porque a gente, aí, antes de 2020,
tempo da pandemia, no caso, né? A gente nunca tinha feito nada em relação a marketing mais agressivo, assim, não digo agressivo, mas mais convencional, que é TV, rádio, internet, tráfego pago, eventos. Então, assim, a gente começou a fazer. Esse que foi o diferente. A gente começou a fazer. Testou mesmo. A gente testou bastante. Antes a gente não fazia feiras técnicas agropecuárias, a gente não fazia, não participava, não tinha participação. A gente começou a participar, a gente começou a fazer essas participações. Antes a gente fazia só dia de campo, então a gente começou a ampliar para as feiras também, participar em mais feiras, né? Então, o ano agora de 2024, a gente participou de várias feiras importantes no estado do Mato Grosso, fora do estado, em São Paulo, né? Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente está presente aonde o produtor rural está é muito importante. A gente tem uma visibilidade muito grande quando a gente está em uma feira, né? Eu ia te perguntar sobre isso. O que você acha sobre essa proximidade com o teu consumidor, com o teu cliente? No final das contas, a gente acredita que o investimento de uma feira ela tem um peso muito, muito grande. Se a gente comparar em relação a um anúncio em rádio, TV, assim, vamos comparar assim, fala assim que esse tipo de investimento ele é muito alto. Mas no final das contas, né, no final do dia, essa conta acaba sendo paga pelo cliente, né? Assim, não digo pelo cliente, mas pelas vendas que é realizada ali, pelo network, pelas relações que é feita, que é criado ali no ambiente de feira, né? Então, todo esse trabalho que é feito ali na feira, ele tem um trabalho, ele é recompensado depois, né? Não, de repente, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a feira. Eu quero fechar a feira com essa feira aqui já paga, com esse evento aqui pago. Ela tem que se pagar, a gente faz um investimento aí de 50, 80 mil aí nessa feira e ela tem que se pagar no final dessa feira. Não é por aí, né? Essa feira, ela tem um investimento alto, muito, muito alto mesmo, mas ela vai se pagar com o tempo, né? Com o tempo, com o network. Às vezes, a gente chegou a fazer eventos assim em feiras que no primeiro dia a gente fez um network tão grande, com uma relação tão grande, que assim, a gente, só de network mesmo, a gente falou assim, não, só esse network que a gente fez aqui, ela já se paga, né, a feira toda. Isso é legal. E isso é muito importante. Então a gente não pode só olhar para as vendas de forma específica. Específica no evento, né? Na feira ali. A gente acredita que a feira ela tem um papel muito importante porque ela leva o nome da empresa, tem um contato mais próximo com o cliente e acaba impulsionando a marca, né? É muito bom. Independente também do setor, entender esse cliente, entender as dores, as necessidades, o dia a dia, faz diferença na escolha das estratégias para uma boa comunicação? Sim. No caso, quando a gente conhece a pessoa, a gente conhece o produto, a gente tem mais propriedade para falar, né? A gente tem a gente acaba criando até uma certa paixão, né? Quando a gente fala de um produto, quando a gente conhece um produto, né? Eu converso com o Denner é o nosso videomaker aqui, nosso produtor aqui de vídeo aqui. Nosso diretor de vídeo. E assim, toda vez que ele fala do podcast fora do podcast para outras empresas, as pessoas elogiam e ele gosta disso também, né? Porque é um produto que a gente faz, a gente ama isso aqui, né? A gente vive isso aqui, a gente criou e idealizou junto, a gente torce para que isso aqui dê muitos frutos. Com certeza. E isso é em tudo, né? Nos produtos que a gente conhece, no ambiente que a gente vive, tudo que a gente faz, se a gente faz com amor, se a gente gosta, a gente vai falar bem, a gente vai falar com propriedade, né? E a comunicação mais assertiva é quando a gente tem propriedade para falar, quando a gente tem amor para falar. A gente vai falar de um produto que a gente não gosta. Se a gente não gosta, se a gente não conhece o produto, a gente não vai conseguir falar daquele produto, né? Então, e a gente não vai conseguir vender ele, né? Isso é muito bom e muito importante. Eu concordo. Em relação ao podcast, muita gente conversa comigo
principalmente pautado aí no Pode Aplicar, que bacana, pode aplicar. E a gente está vencendo a primeira temporada, podemos dizer aí que cerca de 1 ano, né, de Sim. trabalho, que a gente veio também numa crescente de aprendizado, de troca, de olhar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E mais do que nunca a gente está concluindo esse momento, eu acredito com um saldo muito positivo e entendendo que quanto mais transparente, mais gostoso é o papo. É verdade. Mas muita gente me pergunta assim, Márcia, quando você acha que é interessante utilizar de um podcast para empresas comunicar, né? No meu caso, vale? Faço parte para um podcast? E aí, Adriano? Gente, é muito interessante porque a ideia do podcast, ela primeiro que o podcast hoje, eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, eu falo isso e friso isso, que o podcast hoje é a forma mais rápida, prática e barata para você criar conteúdo, né? Então, se você precisa de conteúdo para poder vender, né? Se você vende alguma coisa, se você precisa vender alguma coisa e você precisa de conteúdo para vender essa coisa que você está vendendo, você precisa de um podcast. Por quê? Você vai vender, você vai primeiro criar conteúdos rápidos, porque o podcast é isso, é uma mesa, 2 microfones, né? De repente não precisa nem de uma tela, não precisa desse ambiente aqui, não precisa talvez dessa iluminação toda, não precisa, né, de tudo isso, mas você tendo uma câmera, 2 microfones ligados, né, e uma conversa com a outra pessoa, trocando ideia, falando coisas importantes do tema que você está proposto a falar, é muito conteúdo, é um conteúdo muito rico. E sem contar que a gente utiliza todo esse material depois nos cortes, né? A gente utiliza... e o corte hoje tem dado muito resultado na questão das pessoas conhecerem o nosso produto. Porque hoje o Reels, tanto o Reels quanto... vídeo do TikTok ali, a gente consegue atingir um público muito maior. As pessoas, porque o Reels atrai novos seguidores, né? Então a gente nesse desejo de atrair novos seguidores, a gente vai fazer os cortes do podcast ali numa palavra, numa frase de efeito, ali numa fala bem importante ou um pronunciamento legal que a gente acha interessante, e a gente colocando esse corte, a pessoa que tá ali no feed olhando ali e tal, aí vai deparar com o nosso vídeo ali, o nosso corte, e vai olhar e falar assim, cara, eu gostei desse tema aqui, quem que é essa pessoa? Quem que é essa empresa? A pessoa começa a seguir a gente, começa a acompanhar o nosso trabalho, começa a marcar a gente. Então, assim, é muito rápido, igual eu falei, criação de conteúdo muito rápido, muito prática e muito barato para você produzir um podcast hoje, né? De repente, sendo lógico, você não vai... Comece com... É aquela máxima, eu sempre falo isso, né? O MVC, você tem que começar com o mínimo produto viável, né? Comece com o que você tem. Né? Olha, eu inclusive digo que é o famoso arroz com feijão. Comece com o que mínimo. Tem. Se dá para fazer só com celular e com sem de repente microfone, sem mesa, começa, né? Começa, pelo menos você já está criando um conteúdo. Chama uma pessoa para conversar, grava a conversa, edita ali legalzinho, joga na internet, joga no YouTube, e isso, com o tempo, as pessoas elas vão dar mais importância para o seu conteúdo e você vai, naturalmente, vai se profissionalizando, você vai deixando as coisas mais profissionais com o tempo, né? Eu acho que não eu acho que não precisa comprar tudo primeiro, que foi bem diferente, a gente fez aqui, né? Quando a gente teve a ideia realmente de criar o podcast em 2022, em setembro de 2022, a gente decidiu criar o podcast, a gente comprou equipamento e na época a gente tinha uma sala de reunião que já estava pronta já. Tinha uma mesa gigante com capacidade para 8 pessoas sentar na mesa, tinha tela, tinha tudo, era uma sala de reunião fantástica, gigante. E aí aconteceu que a gente precisou ceder essa sala de reunião para a ampliação um dos laboratórios, né? E a gente perdeu essa sala para o laboratório.
E aí o que aconteceu que a gente estava com todo o equipamento comprado, não tinha sala e a gente não tinha espaço para a gente poder construir, né? Aí a gente tem uma área aqui do lado onde a gente não recebeu a licença para poder construir e o Leandro na época falou assim, cara, a gente não tem como construir, a gente vai ter que ceder a sala para fazer o laboratório e a gente não tem espaço. Ele falou, não, Leandro, mas a gente precisa fazer, né? Isso foi em 2022. Não, a gente precisa fazer esse podcast. Daí passou alguns dias, ele falou assim, e se a gente fizer dentro de um container? Eu falei, cara, que maravilha essa ideia. Não tinha pensado nisso. Vamos projetar. Eu faço os projetinhos em 3D ali, fui lá no 3D, peguei um container ali em 3D, já preparei, fiz todo esse ambiente que a gente tem aqui hoje. Primeiro modelei no 3D. E que é fantástico. Modelei tudo no 3D, apresentei para ele, pro Leandro, falei assim, o que você acha? Não, ficou bacana, então vamos rodar. E foi ficou muito bacana, né? Bacana! E foi onde a gente começou a rodar o projeto, fomos começando nos primeiros dias aqui, eu vim sozinho, comecei a colocar a mão na massa, tem alguns porque tem o EPS, né, que é isopor ali para questão melhorar a questão térmica, né? Que foi eu mesmo coloquei, e daí veio minha esposa junto no dia, me ajudou. Então, assim, tem muita mão aqui, muito trabalho que eu coloquei aqui as mãos aqui para poder agilizar para que isso acontecesse. Mas para quem é super curioso em relação ao estúdio do podcast da Céu Agro, que é o nosso Pode Aplicar, ele é um estúdio itinerante com o que há de melhor hoje em termos de estúdio, de produção. Então, a gente tem um belíssimo ambiente, né, para trabalhar. Mas é isso. Eu acho que vale sim. Comece com o que você tem aí. Porque antes fazer e executar do que ficar ali aguardando o melhor momento, e a gente sabe que os melhores momentos, os perfeitos, normalmente não existem. Adriano, a gente lida muito com a questão de tempo hoje em dia. Nossa grande briga com as redes sociais, que são canais maravilhosos de comunicação, é o tempo. Tá todo mundo atropelado. Eu acho que é muito comum a gente já deixar o nosso telefone, por exemplo, no modo 2, para ouvir, para falar. É uma loucura isso, né? Porque a gente está tão preocupado com o tempo e ninguém pode perder tempo, que muitas vezes a gente perde conteúdo, perde bons papos, perde situações que a gente precisaria trocar um pouquinho mais, conversar, entender o que está acontecendo. De qualquer forma, o podcast traz essa oportunidade, né? De você ter um bom papo, um papo completo sobre alguns assuntos e o recurso dos shots para falar para o pessoal, chega para cá, pula para cá, esse é o papo, esse é o nosso convidado. Então, se você se sentiu atraído pelo contexto todo, tem muito papo bom aqui, e esse link. É verdade. Para a gente poder estabelecer. O principal de estudo, a gente pode dizer que é gerar conexão. Sim, com certeza. Porque, na verdade, assim, a gente traz sempre convidados que, de alguma forma ou de outra, vai conectar aquela pessoa que está do outro lado, que se interessa pelo assunto que o convidado está falando, né? Então, a gente trouxe aqui vários especialistas desde solo, tecnologia de aplicação, de vendas, de vários setores, que cada um é especialista na sua área, né? E esse conteúdo vai, de alguma forma, agregar para aquela pessoa que precisa desse conteúdo, vai se conectar com essa pessoa que precisa do conteúdo. Então, é uma forma de conexão, né? Por isso que a gente decidiu não somente falar sobre tecnologia de aplicação, mas do contexto geral do agronegócio, né? Então foi aonde a gente partiu, migrando, né? Igual você perguntou, né? Se a pessoa que é empresário e deseja montar um podcast, de repente ela deseja e ela pode falar de tudo. Não, de repente não, fica mais reduzido, mas aqui a gente ouve uma necessidade e uma carência também, porque a gente está numa região do agronegócio muito forte e a gente não tinha essa comunicação, né, na região. E a gente falou assim, não, a gente
precisa, né, se comunicar com o agro, então vamos falar do agro geral, vamos falar com todo mundo, e aí foi aonde a gente decidiu, então, abrir para todo o agronegócio. Mas a ideia inicial era só falar só sobre tecnologia de aplicação. Então, se a pessoa, de repente, ela é, sei lá, corretor de imóveis, se ela é cabeleireira, né, ela pode falar de tudo, às vezes não é necessário. Fala só daquilo que ela precisa, porque tem vários profissionais na cidade, né, ela pode agregar com vários outros profissionais. E a gente, como a gente tem ainda tem essa querência, viés, né? Hoje a gente assim, a gente tem um mérito muito bacana, assim, que hoje nós somos considerados a maior empresa especializada em tecnologia de aplicação do país, né? Não existe outra empresa, e isso eu gosto de frisar, que não existe outra empresa do porte da Cell Agro que faz o que a gente faz, né? Então, assim, nós somos especializados. Eu gosto de dar um exemplo para as pessoas quando me perguntam dessa questão, como assim? A maior e tá em Rondonópolis e tal? Eu falo assim, é mais ou menos assim, eu vou te explicar. Sabe o atacadão, né? O atacadão tem de tudo, tem arroz, feijão, macarrão, né? E tem pneu. Tem óleo de motor, né? Então tem tudo lá, né? Na prática, né? Então, eles são especializados em carro, em troca de pneu, troca de óleo. Você vai no atacadão para trocar o seu pneu, você pode até comprar o pneu, o óleo lá, mas você não troca. Eles não vão te indicar o melhor óleo para o seu motor, eles não vão falar o melhor momento para você fazer isso, aquilo. Você vai lá e só compra, né? E é isso que eles fazem, eles só vendem. Então, eu faço essa comparação em relação aos concorrentes da Cell Agro, né? Grande parte deles, eles têm adjuvante no seu portfólio, mas eles não são especialistas em adjuvante. E a especialidade da Cell Agro é adjuvante. A gente só faz adjuvante. A gente só fabrica adjuvante. Nós acordamos para fazer e vender adjuvante e trazer benefício e melhoramento e rentabilidade na lavoura através dos adjuvantes agrícolas. Então, essa é a comparação que eu gosto sempre de fazer para as pessoas, para que elas possam entender. Mas hoje nós somos a maior e especialista, né? Tem outras empresas, né, que são até grandes, mas não são especialistas, só tem adjuvante no portfólio, né? E eu uso esse exemplo do atacadão para se poder entender. Entendeu o poder da comunicação e como faz diferença que você estabeleça uma boa conversa com as pessoas que estão do outro lado? Porque é isso, é preciso gerar valor. Bom, eu aprendo demais com você. Obrigado. É um grande colega de trabalho que a vida me proporcionou e que vem, né, sendo assim essa pessoa fantástica como um todo. Hoje aqui o foco é o marketing, é a comunicação. Em qualquer momento a gente fala de pessoal. Tem muita história do pessoal boa. Mesmo, eu comecei a comentar minha história aqui, bicho. Tem muita história, trecho, né? Tem muita história. Mas olha, o Adriano é com certeza um dos profissionais mais gabaritados do mercado hoje e ele vem buscando isso. Então, parabéns por quem você tem se tornado. Muito obrigado. E por compartilhar com a gente, né? Com todos nós, tudo que você vai ali, observa, conquista e aprende. Essa generosidade é muito especial. E vem vindo novidade aí. Muita novidade. Muita novidade para 2025, né? Esse ano aí eu acredito que a gente vai ter um crescimento assim, qualitativo, em qualidade muito grande. Tem planos aí futuros aí para a empresa interna. Então, assim, a gente está expectante, assim, a gente está apreensivo para o que vai acontecer até o final do ano, né? Então, assim, o meu coração é de alegria nesse momento, né? Muita alegria e o desejo é de crescer cada vez mais, né, junto com a Cell Agro, ajudando a impulsionar, né, as lavouras, o crescimento do agro aí mais sustentável, né, com certeza, e um futuro mais verde para todos nós. Esse é um dos nossos principais objetivos, é estabelecer essa comunicação transparente, segura, boa, que a gente se encontra nesse papo. Vem novidade por aí, registra, porque esse cenário vai ganhar cara nova. Muita novidade agora na próxima temporada do Pode Aplicar.
muita novidade mesmo. A gente vai ganhar mais estrada aí. A gente andou pouco, né, no ano de 2024, mas eu acredito agora que no ano de 2025 agora a gente vai andar muito com o Pode Aplicar, né, com a marca também. Vamos lá, a gente vai estar podendo rodar mais regiões do estado, mais regiões aí do Brasil, para que nós possamos levar informação de qualidade do agro para todos vocês que estão acompanhando a gente. É isso aí. Bora, cada vez mais sustentáveis e cada vez mais falantes. Esse é o poder da comunicação no agronegócio. E esse é o Pode Aplicar. A gente tá junto.